vou iniciar com um casinho que chegou. Então, chegou no ambulatório, né, da cirurgia da mão. Essa paciente, ela tinha 32 anos, se não me engano, e ela chegou com essa deformidade aí em garra, aí no quarto, no quinto raio. E a paciente não tinha nenhuma história assim que chamasse atenção, não tinha nenhuma história prévia de hanseníase, um diagnóstico, enfim. E quando a gente viu essa garra, né, que é bem característica, a gente pensou logo na garra ulnar, uma lesão, uma compressão, ou realmente uma lesão do nervo ulnar. E a gente questionou o paciente, eu não sei se na imagem está dando para ver, mas 3 meses antes dela chegar no ambulatório, ela tinha tido uma lesão na região do punho. E aí quando a gente questionou, mas após essa lesão, o que foi feito lá? Não, o doutor examinou, observou a lesão, suturou e mandou para casa. Ou seja, nesse momento aí, a gente pegou esse paciente ambulatório, essa paciente ambulatória, a gente já está observando um erro assim, muito grave, né? Uma paciente que tinha uma lesão do nervo ulnar e chegou já com uma complicação aí nesse momento. Mas me diga uma coisa, essa paciente, como é que ela se apresentaria na emergência? Paciente que chegou com ferimento na região distal do punho, tá certo? E que a gente já sabe que ela teve uma lesão no nervo ulnar, mas e como é que o R1 e o R2 ia descobrir, ia diagnosticar essa lesão lá atrás, na emergência? Então, vamos lá. Todo ferimento que chega no pronto atendimento, né, principalmente nas mãos, a gente tem que avaliar todas as estruturas que estão envolvidas ali daquela região, né, para a gente não deixar passar nada. Por isso que muitas vezes, quando é lesão da mão, às vezes parece que é só um corte, precisa só de ponto, e às vezes é o cirurgião geral que faz esse primeiro atendimento, né? Então, mesmo quando a lesão de mão parece superficial, eu peço para me chamarem, para eu ajudar a olhar quando eu estou lá no hospital, né? Porque muitas vezes a lesão parece superficial, mas se for um caco de vidro mais afiado, por exemplo, ele pode ir mais profundo e fazer lesão de estruturas associadas, né? Lesão de nervo, lesão de artéria, lesão de tendão. Então, a primeira coisa é fazer um bom exame físico e uma boa anamnese, né? Conversar com o paciente, perguntar o que ele está sentindo, como é que foi o corte, com o que ele cortou, né? Isso tudo vai influenciar o nosso raciocínio, realmente. Nesse caso, essa paciente com o corte na face volar aqui do punho, a primeira coisa que a gente tem que investigar é se teve lesão de artéria ulnar ou radial, né? Os tendões todos, os flexores, e o nervo ulnar e o nervo mediano, né? Então, como que a gente vai avaliar isso? A primeira coisa, que é o jeito mais fácil de avaliar se teve lesão de nervo ulnar ou não, é através da sensibilidade. É o mais fácil que o paciente, ele vai, inclusive, às vezes te falar, doutor, o quinto dedo e o quarto dedo, eles estão dormentes, né? Eu não estou sentindo eles direito. Isso faz acender uma luzinha na hora ali do médico, do ortopedista, para identificar que existe uma lesão associada de nervo ulnar, né? Quer falar alguma coisa ou posso continuar aqui? Não, pode continuar, pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Existem os testes também para a gente avaliar se teve lesão de nervo ulnar, que são os testes motores, né? Mas muita gente não sabe fazer, muita gente nunca ouviu falar, às vezes, então não é estritamente necessário fazer. Claro que se for um ortopedista, um cirurgião de mão, vai fazer esses testes também. Mas, de modo geral, para quem às vezes ainda é acadêmico, ou é médico generalista, ou cirurgião geral, pode fazer a avaliação só da sensibilidade. Mas a gente, ortopedista, cirurgião da mão, a gente também vai testar a parte motora. Vocês vão colocar um papel entre o quarto e o quinto dedo e vão pedir para o... Deixa eu pegar um papel aqui para mostrar. E vão pedir para o paciente segurar esse papel entre o quarto e o quinto dedo. Por quê? O nervo ulnar é o responsável pelos músculos intrínsecos da mão, que são os interócitos dorsais e os interócitos volares. E os volares são responsáveis pela adução. Então, a adução, que é fechar o quinto dedo... Até onde eu vi, estava falando da adução do quarto, né? Lembrar do sinal que a gente tem depois, né? Quando a gente vai botar a mão no bolso, o paciente não vai conseguir fazer a adução. Então, tem um sinal aí clínico para isso.
tá certo? E entre outros testes, testes motores também do nervo ulnar, né? Então, mas no ferimento lá, além da sensibilidade, lembrar que, como a doutora falou, o território do ulnar, o quinto dedo é facionado o quarto dedo, tá certo? Então, testar essa sensibilidade lá na emergência, fazer o teste de motores e, a partir daí, você vai poder levantar a sua hipótese diagnóstica, não é isso? Então, o grande problema aí que aconteceu, eu creio que creio não, né? Com certeza passaram batida e a paciente já chegou com uma complicação, né? Então, sim, eu só não gosto de falar assim, que foi realmente um erro, que deixaram passar, porque a gente nunca sabe como é que foi a com avaliação certeza. inicial, né? Às vezes a paciente tem uma hipertrofia de cicatriz e faz uma compressão do nervo ulnar ao nível do canal de Guion, né? Não sei, às vezes ela não teve a lesão inicial. Então, eu nunca julgo inicialmente porque eu realmente não estava lá, né, para ver. Exatamente. Eu acho que é uma coisa Mas isso aí que eu falei falar. não era, na verdade, pode ser que eu tenha me expressado mal, não era nem para julgar. Na verdade, é para chamar a atenção, para Isso. chamar a atenção mesmo, para dizer que, ó, um ferimento, por mais simples que pareça, tem que ser muito bem avaliado. Porque imagina, se é uma paciente jovem, né? Uma paciente jovem já com uma complicação, enfim. Então, ficar ligado aí nesse caso. E em relação à discriminação de 2 pontos, na sensibilidade, assim, como é que a gente testa lá na emergência? Então, na emergência, eu não faço discriminação de 2 pontos, eu utilizo mais para acompanhar a recuperação desse nervo depois. Na emergência, eu faço simplesmente Sensibilidade. sensibilidade tátil, que eu faço ou com um pedacinho de papel ou com o meu próprio dedo mesmo. E é muito clara para o paciente, né? Para o paciente bem orientado, que está acordado, é muito claro para ele falar, olha, esse dedo eu não estou sentindo. Se o paciente ele for um pouco, às vezes um paciente mais olhar para o outro lado, porque às vezes o paciente vendo você tocar, ele acha que ele está sentindo. Então, às vezes, Exato. você tem que pedir para ele olhar para o outro lado e perguntar em qual dedo eu estou encostando. E aí ele vai te respondendo. E aí você vai variando o dedo, né, tentando distrair ele para você realmente constatar que existe alguma alteração de sensibilidade ou não. Ótimo. Muito bem. Então, vamos lá atrás. Eu estou com essa paciente, encontrei uma alteração na sensibilidade no território do ulnar. Qual a conduta? A gente fecha, sutura o ferimento, encaminha naquele momento. O que é que quem está lá na emergência tem que fazer? Então, isso é muito interessante da gente falar, porque chega muito. Você até me perguntou, né, se chega muita lesão assim. Para mim, chega muita lesão, principalmente de soco em vidro. E quando o paciente dá o soco no vidro, ele dificilmente machuca a parte que encontra o vidro da primeira. Ele faz a lesão quando ele puxa o braço. Aí os cacos de vidro que sobraram aqui embaixo é que cortam o antebraço. Esse é o mecanismo mais comum. Então, para mim, chega muito corte aqui, na face volar do antebraço. Antebraço. E aí, quando chega, eu não estou no hospital, eu não tenho outro cirurgião de mão que faça neurorrafia, o que a gente orienta para o médico que recebe esse paciente? Lavar o ferimento, não dar ponto em nada lá dentro, não precisa, e fazer só a sutura da pele. Sutura simples, qualquer, porque eu vou abrir ela no outro dia ou em alguns dias, o dia que eu for programar a cirurgia, né, definitiva para neurorrafia e tenorrafia. O meu medo é da pessoa querer dar algum ponto para ancorar e acabar machucando o nervo, que é uma estrutura tão delicada, né? Então, infelizmente, às vezes a gente ainda encontra algumas lesões na hora de fazer a cirurgia definitiva com aqueles pontões, assim, para tentar juntar o que tem lá, para tentar ajudar. A pessoa faz realmente uma boa intenção. Mas às vezes machuca o nervo, os fascículos, né? Então é bom a gente lembrar disso. Às vezes fazer menos pode ser mais, né? Então, exatamente. Tem que ter um certo cuidado. Então, beleza. Em relação a esse caso... deixa eu só falar uma coisa desse caso ainda. A artéria ulnar, ela está passando do ladinho do nervo ulnar. Então, provavelmente, também teve lesão de artéria ulnar. Só que não foi diagnosticada
Primeiro porque às vezes já tinha trombosado e não estava aquele sangramento exuberante no momento do atendimento, e também porque ela tem a vascularização preservada pela outra artéria, que é a artéria radial. Então, não é sempre que é necessário fazer arteriorrafia, né, que é a sutura boca a boca da artéria. Não é sempre que é necessário, porque a gente mantém a vascularização pela outra. Pela radial. Mas sempre que possível, se a gente está, cirurgião de mão ou algum vascular está ali na urgência, a gente tenta fazer sempre. Ótimo. Muito bom. Eu tenho mais uma discussão aqui, vamos mostrar na mão. É o seguinte, chegou um paciente, certo, com um ferimento, a arma branca estava cortando alguma coisa, na face volar, tá certo? Então, o que é que a gente precisa ter de cuidado aí? Como é que a gente vai avaliar esse paciente que tem um ferimento? Naquela imagem que eu ia mostrar, o paciente tinha um ferimento aqui na região da diáfise, aqui da falange média, tá certo? Então, nesse momento, como é que a gente vai avaliar lá na emergência esse paciente? Então, aqui, né, a lesão? Isso. Era basicamente aí. É aí. Exato. Pronto, ótimo. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar a profundidade dessa lesão, a extensão dessa lesão. Se essa lesão for profunda, ela pode ter acometido outras estruturas que estão ali naquela região, né? A principal estrutura aqui no centro, no eixo central do dedo, são o flexor superficial e profundo, né? Aqui é a região que o flexor superficial ele já está até terminando, porque ele insere aqui, ó, na lateral da falange média, né? Tanto é que, como ele insere aqui, ele é responsável por fletir a interfalangiana proximal, né? Então, quando chega aqui já para a distal da falange média, a gente está aqui só com o tendão flexor profundo dos dedos, que vem inserir aqui, ó, na falange distal, e por isso é que ele faz a flexão da interfalangiana distal. Então, aqui a gente vai investigar se teve lesão do flexor profundo, então o paciente vai perder a capacidade de fazer essa flexão da interfalangiana distal, e se o corte foi um pouquinho para as laterais, né, tem risco de ter lesado tanto a artéria digital quanto o nervo digital. A gente tem uma artéria e um nervinho de cada lado, um parzinho aqui de cada lado. Então, se o corte vier um pouquinho mais para a lateral do dedo, corre o risco de ter lesão. E aí a gente vai perguntar para o paciente se ele está conseguindo sentir a sensibilidade de um lado e de outro, fazer separado. Não adianta nada você encostar aqui, ó, na polpa digital e perguntar, tá sentindo? Não, você tem que discriminar se realmente está diferente de um lado e de outro, porque a sensibilidade ela é separada. Cada nervinho ele vai inervar a sensibilidade de uma lateral do dedo, né? Face radial do dedo, porque está aqui para radial, e face ulnar do dedo, que está aqui para ulnar. Ótimo. Então, como é que a gente faz o exame físico da lesão? Agora ficou bom. De uma provável lesão de um tendão flexor superficial. Como é que a gente faz? Lembrar que ele tem a função... Então, como eu falei, como ele vem até aqui na falange média, quando ele contrai, quando ele faz a ação dele, o superficial ele vai fletir interfalangiana proximal. Então, a gente tem que testar essa flexão para testar se ele foi lesado ou não. Que é essa imagem aí que o Joaquim colocou. Você segura todos os outros dedos. Exato. E pede para o paciente fletir. Então, você mesmo consegue ver que quando você segura os outros dedos, você está testando o flexor superficial, ó. Interfalangiana proximal, tá? Isso. Se o paciente não consegue fazer, você fecha o diagnóstico praticamente. E esse aí é para ver se você tem lesão de flexor profundo, né? Você vai segurar o dedo e vai pedir para ele fletir só a interfalangiana distal, para testar o profundo, né? Exatamente. A imagem também não ficou muito boa. Mas, enfim, sempre tiver um ferimento ali na região volar dos dedos, lembrar de fazer o teste para os flexores superficiais e profundos. Além disso, como a doutora falou, lembrar dos nervos digitais. Mas vou colocar outro cenário aqui. Eu tenho um paciente, excluí lesão de tendão, certo? Mas ele está com alteração de sensibilidade na face radial aqui do segundo dedo. Provável aí lesão de nervo digital. Com a conduta na emergência.
Isso, eu sou residente do primeiro ano, estou lá no R1, ou enfim, algum serviço, que eu não tenho cirurgião de mão. O que é que eu devo fazer aí nessa situação? Não tem cirurgião de mão de plantão Assim, ou de nem plantão, não tenho de plantão. Ah, tá. Então, o raciocínio é o mesmo daquele outro caso, né? Se tem a lesão e não tem cirurgião de mão ali de plantão para fazer já a neurorrafia primária, ele vai só lavar e suturar a pele. Em um segundo momento vai ser feita a cirurgia definitiva, né? Então deixa ali o nervinho, porque o nervinho ele não vai contrair e encurtar em poucos dias, que vai ser poucos dias que vai remarcar a cirurgia, né? Que vai fazer a cirurgia definitiva. Então, programar para um cirurgião apto a realizar o procedimento fazer essa neurorrafia, né? E em alguns centros, o residente já tem treinamento de microcirurgia e às vezes ele já consegue fazer neurorrafia simples, né? Igual o nervo digital, por exemplo. Em alguns casos é até aceitável 2, 3 pontos para nervo digital, a recuperação é muito boa. Então, em alguns centros o residente é treinado para isso, mas onde ele não tiver esse treinamento ou ele está, né, terminando agora a residência, dando plantão em um outro serviço, o ideal é ele fechar a pele, curativo, imobilização e programar o tratamento com um especialista, cirurgião de mão, por exemplo. Isso, e lembrar que isso é muito importante. Tem um caso, ficou bem, agora eu me lembrei, de um anestesista lá do hospital, em que ela teve uma lesão durante dentro do bloco cirúrgico. Não lembro agora o que foi, teve uma lesão mínima ali. E ela evoluiu com lesão do nervo digital, ela teve uma lesão do nervo digital. E lembrar que o que diferencia o ser humano de outros animais é exatamente o fato de a gente ter essa pinça, né? A pinça da mão. Então, uma lesão aqui na face radial do segundo dedo é uma lesão que, por mais simples o ferimentozinho ali, mas dá uma morbidade muito grande para o paciente, certo? Então, não desmerecer aquele ferimento simples ali do dedo. Alguém fez uma pergunta, doutora aí, Satiel. Quando suturar e quando não suturar uma lesão por objeto cortante na emergência? Por exemplo, um paciente chega de manhã para um atendimento por um corte realizado na noite anterior. Ah, sim, certo. O paciente tem mais aí de 6 horas de ferimento, não tem lesão, não tem lesão tendínea, não tem lesão nervosa, mas tem um ferimento. Passou de 6 horas. E aí, eu devo suturar ainda? Não devo suturar? Então, via de regra é 6 horas, né? Para a gente fazer a sutura ou não da lesão. Mas quando o paciente chega com um corte grande, não teve outras lesões associadas, eu tenho uma tendência de lavar bem aquela lesão, né? E dar pelo menos alguns pontos de aproximação. O que a gente não pode fazer é fazer uma sutura que vá fazer um fechamento. Fecha hermeticamente ali, né? Hermético, exatamente. Porque aí as bactérias já começaram a se proliferar, teoricamente, acima de 6 horas, e aí você pode causar ali uma infecção local, um abscesso, né? Então, esse é o risco de suturar lesões acima de 6 horas, né? Então, o meu raciocínio é o seguinte, para evitar que isso aconteça, mas também para não deixar aquela ferida ali, às vezes é uma ferida grande, para ela ficar totalmente aberta, eu faço uma limpeza adequada, lavo bem com soro fisiológico, né? Se possível, em ambiente com antisepsia adequada, e faço alguns pontos de aproximação, né? Para não deixar ele totalmente vedado, mas também para facilitar a cicatrização, né? E acompanhar, claro, esse paciente, né? Pedir para ele retornar com uma semana para você avaliar. Exatamente. O acompanhamento é fundamental, né? E assim, até que essa questão do paciente com uma lesão de nervo, com uma lesão de tendão, que você vai encaminhar, deixe isso bem amarrado sempre. Para não perder esse paciente. Para não perder esse paciente. Porque muitas vezes a gente está numa situação que a gente não tem um cirurgião de mão ou não tem alguém habilitado para fazer. A gente fala para o paciente isso, que é importante ele ir para o encaminhamento que você deu e ele não vai. Então, você tem que dizer isso para o seu paciente, que isso é importante, que isso pode dar uma morbidade grande para ele. Deixar isso também registrado em prontuário, que hoje em dia não, né? Sempre a gente tem que deixar tudo muito bem registrado em prontuário. Exatamente, porque a gente não sabe, às vezes talvez aquela paciente do primeiro caso, às vezes ela foi orientada, né? Aí em algum retorno, não sei, a gente, né? Exato, exatamente. É difícil falar depois, né, que acontece. Na verdade, tem muita coisa no meio do caminho. Alguém perguntou aí, Cecília, quando houver alteração no exame físico,
que indique lesão de tendão ou nervo e não tiver cirurgião de mão em nenhuma circunstância. Aí tem que fazer a sutura e cadastrar o paciente para ele ser encaminhado. Se for SUS, né? Aí a gente faz uma AIH, um cadastro na central de leitos do SUS para ele ser encaminhado para algum serviço que tem um especialista. Se for particular o convênio, né? Encontrar no convênio dele um cirurgião de mão para fazer o procedimento. Mas o ideal é que seja feito pelo médico habilitado para aquilo. Com certeza. Não pode deixar sem fazer, né? Em alguns casos, por exemplo, o paciente tem lesão do flexor superficial do terceiro dedo, não tem cirurgião de mão. Se ele for ficar cadastrado no SUS, ele nunca vai conseguir a vaga e ele não tem dinheiro para pagar, enfim. Se for um quadro assim, for uma lesão de um dos tendões, às vezes dá até para a gente aceitar ele ficar sem um dos tendões, porque o outro pode cobrir a função, né? Então, em alguns casos, a gente aceita manter só um tendão funcionante. Principalmente se for o profundo, né? Isso. Se o profundo estiver funcionante, exatamente. Isso. Exatamente. Então, se for uma lesão do superficial isolada, só o superficial que machucou, né? Aí ele não for ter como fazer a cirurgia, não tem essa possibilidade, então a gente pode até aceitar em alguns casos. Claro, registrar tudo em prontuário, igual o Joaquim falou. Isso, exatamente. Eu vou dar uma segurada aqui nas perguntas, doutora, depois a gente continua respondendo. Uma dúvida que algumas pessoas questionaram aqui, né? Esse paciente aí, ele chegou com ferimento na região distal, aí me parece aí distal aí a inserção do flexor profundo, né? Mas tá me ouvindo? Tô. Travou aqui. Parece aí realmente distal a inserção do flexor profundo. Mas algumas pessoas têm algumas dúvidas. Primeiro, como é que a gente faz um bloqueio anestésico aí para esse tipo de ferimento? É o segundo questionamento. Que tipo de ponto a gente faz aí? A gente precisa fazer algum ponto especial? Tem alguma orientação específica em relação a isso? A esse tipo de ferimento simples, sem lesão de tendão, sem lesão nervosa? Tá. Só lembrando uma coisa, quando a lesão é assim na ponta do dedo, lesão de ponta de dedo, a gente tem sempre que investigar se não teve fratura associada. Porque se ele tiver apertado o dedo na porta, por exemplo, ele pode ter tido esse corte associado a uma fratura da falange distal. Nesse caso, é uma fratura exposta e deve ser tratada como tal, né? Limpeza, debridamento, antibiótico terapia, venosa, né? Só para lembrar. E quando tem uma lesão de esmagamento, igual prender o dedo na porta, pode ter lesão também do leito ungueal, né? Da unha. E aí, nesses casos, se tiver lesão de leito ungueal, o ideal é ser reparado também. Se perder a unha, o ideal é encaixar a unha de novo, tá? Se tiver perdido a unha, o paciente chega sem a unha, o ideal é você pegar um plástico do soro e encaixar no corte, no molde de unha e colocar ali no lugar, tá? Então, lesão de ponta de dedo é um outro... É outro capítulo, é um outro capítulo do livro, é outra live. Retalho, enfim. Mas, realmente, são lesões que a gente, antes, né, a gente achava que era simples, mas, na verdade, é um mundo de informação e um mundo de condutas que a gente tem que, na verdade, aprender, né? Mas, nesse caso aí, de um ferimento teoricamente simples, sim. Então, um ferimento simples, a gente tem que anestesiar, né, para suturar. Isso. Se o ferimento for bem pequeno, a gente pode anestesiar pela própria ferida, não tem problema, a gente pode entrar pela ferida e anestesiar para lavar bem ali. Se o ferimento for um pouco maior, for causar um incômodo dessa anestesia na própria ferida, você pode anestesiar todo o dedo. E aí você vai anestesiar na base do dedo, todos os dois nervinhos, igual a gente falou, né? Tem um de cada lado. E a gente tem que anestesiar na base do dedo para o dedo todo ficar com a anestesia, tá? Existem várias técnicas para anestesiar. Uma delas é entrando nas laterais do dedo e na região dorsal. Outra técnica é você entrando aqui na própria face palmar da mão, ao nível mais proximal, né? Mais proximal, que é a região onde o nervinho ainda é comum. Ele ainda não dividiu nos dois. Então, você anestesiando aqui, você ainda pega ele antes de dividir, de ramificar, tá?
Próximo à metacarpofalangiana, né? Isso, exatamente. E a opção que eu gosto, que eu faço, que eu aprendi na minha residência, meus chefes também utilizam, é entrar com a agulha na região da comissura interdigital aqui mesmo. A gente entra com a agulha aqui para justamente colocar o anestésico nessa região, que é uma região que permite uma maior flexibilidade ali da pele para ter o anestésico circunferencial sem ter um risco de compressão. Porque muita gente fala que, às vezes, fazendo anestesia aqui, ó, a pele não cede tanto e tem risco de fazer uma compressão aqui e o dedo ficar muito tempo sem vascularização por causa dessa pressão, entendeu? Não chega a ser uma síndrome de compartimento, mas é uma analogia. Uma analogia. Então, a gente prefere entrar aqui na comissura e vir com a agulha mais aqui embaixo, né? Para pegar anestesia na região do nervo comum, ainda antes dele ramificar. Então, é assim que eu gosto de fazer. Lembrando que a gente sempre tem que completar dorsal, porque é o nervo radial, né? Diferente da sensibilidade aqui dos 3 dedos, que é o mediano, tá? Isso. Então, acho que é isso. A anestesia seria isso. Eu utilizo sem vasoconstritor, né? Apesar de alguns estudos já mostrarem que não tem problema, eu não utilizo com vaso. Eu utilizo lidocaína, que pega mais rápido, mas também acaba mais rápido. Eu prefiro lidocaína sem vaso. Sem vaso, né? Essa questão do vasoconstritor é uma situação especial. Inclusive, eu vi na internet, já pesquisando, discuti com alguns colegas, tem de mão hoje que fazem cirurgias, tudo com anestesia local. Não sei se você já viu. Tem uns grupos no Canadá. Sim, chama a técnica de wide awake. Né? O paciente fica acordado, ele recebe uma anestesia com vasoconstritor para não ter sangramento, para não ter que utilizar, né, o torniquete. E dá para fazer cirurgia de tendão. A vantagem é que você pede o paciente, às vezes, para dobrar o dedo durante a cirurgia, e ele vai dobrar para você avaliar o tendão, né? Mas tem que ser com o paciente muito bem assim, consciente, paciente bem orientado. Exatamente. Coisa que às vezes é difícil para a gente aqui na realidade, especialmente do SUS, né? Então, essa questão do vasoconstritor, a gente também, na maioria das vezes, a gente não usa realmente na mão, né? Eu não sei se eu consigo mostrar aqui a imagem. Aqui, vocês estão vendo aí a imagem? Tá cortada, né? Porque aqui, ó, onde está a setinha, aí já são os nervos digitais, né? Então, onde a doutora falou é mais proximal, que ela faz a anestesia, né? Que é no tronco ainda comum, antes de formar o digital, né? Então, é isso. Outra questão dos ferimentos simples, doutora, que o pessoal questiona. Só para fechar aqui, eu escrevi aí, ó, para quem quiser, o Alan, para quem quiser pesquisar. O Mário até perguntou, então tem sim o uso de anestésico com vasoconstritor em cirurgia da mão, tá? Isso, exatamente, ótimo. O tipo de ponto agora, né? Isso, era isso que eu ia questionar. O tipo de ponto, existe algum ponto específico? Quais são os cuidados que a gente tem que ter em relação a isso, lá na emergência? Sim, a primeira coisa é lavar bem a ferida sempre, tirar a sujeira, fragmentos, ferro que tiver, né? E eu gosto de fazer ponto em U ou donate na mão, tá? Eu acho que a cicatrização fica muito boa, fica muito melhor, mas pode ser ponto simples também, não tem problema, né? Eu gosto muito do donate. E quando é dorso de mão, mas é mais para pós-operatório, eu utilizo o intradérmico, né? Eu faço subcutâneo intradérmico, mas não para lesões de ferimento de pronto atendimento. Para ferimento de pronto atendimento, eu utilizo o ponto simples principalmente, porque é uma ferida que pode infectar. Nesse caso, é melhor que seja um ponto simples, porque se der algum abscesso, ele tem por onde vazar. Por onde drenar. Exatamente. Isso. A gente tem grandes variações, né, em apresentações clínicas nas lesões do tendão flexor, do tendão extensor, dependendo das zonas, né? Então, eu acho que não dá tempo da gente falar aqui. Eu acho que uma live dessa dava para falar de uma zona apenas. Então, a live realmente é mais geral e direcionada para quem está na emergência. Tem algum outro questionamento que a gente tinha falado aqui? Bloqueio.
Ponto, basicamente isso. Uma coisa interessante. Eu não estou conseguindo abaixar. Lembrei aqui agora, Oi. chegou um corte para mim. Pode falar aqui? Pode, estou ouvindo. Chegou um corte para mim semana passada. O paciente cortou o antebraço, foi com serra tipo maquita, mas não era maquita. Essas serras de cortar coisa assim em oficina. E aí ele cortou o braço e como estava sangrando muito, ele disse que para parar o sangramento ele colocou gasolina. Meu Deus do céu. Isso acontece muito. Tem gente que coloca sal. Eu já vi pó de café. Eu já Tem vi gente pó que de põe café. Pó de café. E chegou tudo, não dava nem para avaliar. Eu falei, meu Deus do céu, e tinha fratura, enfim. Foi aquela confusão. E as pessoas fazem isso mesmo. Elas colocam, né? Porque alguém manda colocar no desespero, a pessoa não sabe e coloca. Então, a gente tem que fazer uma orientação para as pessoas realmente de não colocarem nada, né? Tá sangrando? Cobre com um pano, enfaixa se conseguir enfaixar e vai para o pronto-socorro, né? E lá o médico vai fazer o que tiver que fazer. Então, vou até postar essa semana sobre isso, porque é muito comum a pessoa colocar alguma coisa, né? Ou então ela fica limpando, querendo que e acaba limpando. E pode acabar lesando, mas enfim, né? É complicado isso. E a gente vê muito. E vai tirando aqueles microcoágulos que estão se formando e aí sangra mais. Exato. É a mesma orientação que a gente tem que lembrar numa fratura exposta, né? Você tá lá com fratura exposta, seja da mão, enfim, de qualquer região. Tem gente que tô vendo algo, vou botar a mão, enfim, você pode acabar lesando a artéria, enfim, estrutura nobre, é complicado isso. Não botem pó de café, não botem nada nessas lesões. Então, a gente vai abrir aqui para alguma pergunta. Tem mais algo assim desse mais geralzão que o residente precisa saber, doutora, na abordagem do ferimento? Você pensa aí no pronto-socorro? Tem mais algo que... O importante é examinar o paciente, encostar no paciente, né? Examinar as principais alterações que ele pode ter, que é de lesão nervosa, que seria a sensibilidade, de lesão tendínea, né? Para lesão tendínea, às vezes o paciente está desacordado e aí a gente não pode pedir para ele dobrar o dedo, né? E aí a gente pode usar o efeito tenodese. Então, o paciente lá desacordado, você vai fazer o movimento de flexão e extensão do punho, e quando a gente faz a flexão do punho, os dedos fazem a extensão, por causa do estiramento mesmo dos extensores. E vice-versa, quando a gente faz a extensão do punho, os dedos ficam aqui fletidos. E aí eu já peguei vários pacientes desacordados com a mão assim, ó, né? Com corte ou sem corte, às vezes a lesão é fechada, né? E aí é o efeito tenodese que tá rompido, tá alterado, né? Então, lembrando desse efeito tenodese quando o paciente não entende, ou ele está desacordado, ou é uma criança, ou é um idoso, né? Isso, exatamente. Então, a primeira coisa, né? Lembrar, exame físico, sempre, sempre, sempre. Não caia nessa onda de quem está lá, está na correria, o paciente estava com curativo, não vou abrir. Não, isso é um ferimento de sutura. Muito cuidado, muito, muito cuidado. Essa é a primeira grande mensagem da live aí. Primeira não, né? Já está bem na 10ª mensagem. Pedra Madeira perguntou quais os cuidados tomar em lesões do leito ungueal. Então, quando a gente tem uma lesão simples, por exemplo, prendeu o dedo na porta, tem aquele hematoma, né? Subungueal, o dedo, a unha fica toda preta. Aquele hematoma, ele é muito doloroso, porque a nossa falange, o ossinho, ele está bem embaixo da unha. Então, a pressão ali é muito grande. Então, ele é muito doloroso, fica latejando realmente. Então, em alguns casos, a gente precisa drenar esse hematoma para diminuir a dor. Com a agulha mesmo, a gente faz um furinho e, às vezes, até dá um jatinho de sangue, assim. É até bonitinho. E aí, a gente pode fazer uns 3, 5 furinhos, dependendo do tamanho do hematoma. E lembrando que, se tiver uma fratura associada, você está transformando uma fratura fechada em uma fratura exposta. Então, você deve tratar como tal, tá? Usar o antibiótico venoso nesse caso. Já engatando aqui na pergunta de qual antibiótico fazer, né? A gente usa para quando tem a fratura exposta, que seria essa fratura Gushilo 1, né? Na verdade, na mão a gente usa Suanso.
A gente usa a cefalosporina de primeira geração, tá? Que seria a cefazolina, a cefalotina, né? A gente utiliza 24 a 72 horas. Na mão já tem estudos mostrando que só 24 horas é suficiente, tá? Para lesão pequena, Swanson tipo 1. E continuando o tema de lesão de leito ungueal, que eu comecei, né? E se tem uma lesão de leito ungueal maior, se você perdeu a unha e tá... O leito ungueal é onde a unha tá em cima, tá, gente? Para quem não sabe. A matriz ungueal, vou mostrar aqui para vocês. A matriz ungueal, ela fica aqui embaixo. A matriz é responsável por fazer a unha, tá? É a produção de unha, ela tá aqui embaixo. E o leito ungueal é essa parte aqui que está embaixo da unha, propriamente dita. Então, é como se fosse onde a unha repousa. E, às vezes, a gente perde a unha e tem lesão aqui do leito. Se a lesão do leito for reparável, o ideal é um cirurgião de mão fazer uns pontinhos com um nylon bem fininho para reparar esse leito. É um tecido muito macinho, assim. Não sei nem fazer analogia com outra coisa, mas ele é bem macinho e bem delicado, de forma que se você pega com uma pinça com dente, você arranca um pedacinho dele, de tão delicado que ele é. Então tem que fazer uns pontinhos para fazer o reparo desse leito e voltar com a unha. Se não tiver a unha mais, se tiver perdido a unha, você recorta um soro fisiológico estéreo, que seja um pouquinho mais firme, o plástico, o polipropileno, e no formato da unha e encaixa. Você vai encaixar certinho aqui, dentro do espaço de onde vinha a unha, e vai fazer a sutura, né? Você pode dar um ponto aqui na lateral e às vezes 2 aqui no ângulo de baixo, que é o que eu gosto de fazer. Tem vários tipos de sutura de ponto de unha, né? E eu acho válido isso, porque se não, ela vai, às vezes, crescer uma unha deformada, ou não vai crescer unha mais, ou começa a crescer a unha por dentro da pele, aí tem que fazer cirurgia depois. Então, assim, se você tiver esse cuidado agora, a unha nova vai começar a crescer por baixo, depois você tira o plástico e nasce uma unha nova. É claro que vai demorar 9 meses, igual um bebê. Vai demorar 9 meses para você ter uma unha nova ali. Mas você salva a pessoa de uma deformidade ali da ponta do dedo, né? Exatamente. A Diego perguntou, na lesão aguda da ferida corto-contusa com lesão de tendão, a tenorrafia no primeiro momento ou no segundo momento? Eu acho que vai passar muito pelas condições, né? Condições de pele, condições de contaminação, desse e também se o médico sabe capacitado. fazer ou não, se ele não é treinado. Eu lembro que até pelo menos o prognóstico das lesões na primeira semana, acho até 10 dias, se eu não me engano, é semelhante, né? Do início até os 10 dias. Então, após isso, realmente, você vai começando a cair um pouco o prognóstico. A doutora pode confirmar essa informação. Isso mesmo. Até 10 dias a gente tem um prognóstico semelhante. Então, lembrar, você tem que fazer o que você sabe, o que você é capaz de fazer, né? Então, não vá se aventurar a fazer uma lesão e acabar levando um problema sério para esse paciente. Tem alguém perguntando aí, tempo para retirar o curativo biológico da unha? Caso da lesão então, do leito. Ela pode ficar até 4 semanas, 6 semanas, né? Mas para isso você tem que continuar uma avaliação seriada desse paciente, por causa de risco de infecção, né? Se tiver algum sinal, já tem que entrar com antibiótico. Mas você pode deixar até 4 semanas, 6 semanas, até começar a nascer a unha nova de baixo, né? Isso. Ótimo. Exatamente. Então, doutora, mais algum questionamento aí? Mais algo que o residente lá, o R1, o acadêmico, precisa saber em relação ao ferimento? A gente falou de exame físico, lembrar de examinar o paciente, mostrou aí um pouquinho do exame dos flexores, né, especial profundo. Lesão de nervo, lembrar de testar a sensibilidade, função motora, dependendo da região e do conhecimento, mas tem que fazer exame físico, certo? Prioridade. Outra mensagem, não fazer o que você não está capaz ainda, né? Isso. Então, fazer menos pode ser muito mais, né? Uma vez eu peguei um paciente que era uma reabordagem, porque ele tinha feito uma sutura na urgência e não estava melhorando, aí a gente foi reabordar e o nervo mediano, ele estava suturado no tendão.
O que isso significa? Que, às vezes, o médico que fez não identificou qual estrutura era qual, né? Então, por isso, é preciso que você tenha treinamento para que você faça aquele procedimento. Exatamente. Né? Então, lembrando que isso é importante também. O Satiel perguntou aqui qual a conduta na amputação traumática de ponta de dedo. Então, vamos lá. Amputação de ponta de dedo é uma fratura exposta, tá? O osso entrou em contato com o meio ambiente, então deve ser tratado como fratura exposta. Você vai para o bloco cirúrgico para lavar essa lesão, tá? Com soro fisiológico em ambiente com a antisepsia adequada e vai entrar com um antibiótico venoso, tá? Você vai avaliar se tem como fazer o reimplante dessa ponta de dedo ou não. Se for uma máquina, por exemplo, que saiu destruindo, ou se tiver chegado em más condições essa ponta de dedo, você não vai ter condição de fazer o reimplante. Então, você vai só regularizar esse coto de amputação. Então, você vai lavar, se precisar, você vai diminuir um pouquinho a parte óssea, que a gente chama de encurtamento ósseo, para você ter pele suficiente para dar os pontos e fechar a ponta do dedo, tá bom? O importante nesse momento, que às vezes chega muito para mim depois no consultório de cirurgia da mão, é um neuroma na ponta desse dedo amputado. Por que isso acontece? Quando a gente corta, né, amputa o dedo aqui, fica lá a pontinha dos nervinhos, né? Um de cada lado do dedo. E aí essa pontinha de nervinho, você vai fazer os pontos, ela pode fazer um neuroma ali, e se ele ficar superficial, ele pode até ficar protuso na pele e causar muito sintoma. Só de encostar, o paciente sente choque. Então, esse é um neuroma típico de um coto de amputação do dedo. Então, lembrar de pegar esse nervinho, pode até puxar ele um pouquinho, que ele estica, e cortar ele bem embaixo, ficar bem escondidinho lá no coto, tá, gente? Isso aí acontece muito, muita gente esquece do nervinho, e aí chega depois o neuroma lá na pontinha do dedo, eu tenho que revisar, e simplesmente faço isso no procedimento cirúrgico. Eu puxo o neuroma com o nervinho, corto e pronto, resolvido o problema. Exatamente. Né? Exatamente. E o VY, né, também, a gente faz muito lá na região. Acho que é o dos retalhos, né? O retalho do VY, a TOSAI, né? Que a gente faz muito, né? O residente geral, pelo menos, é o que é mais comum, pelo menos na minha prática. Então, alguém fez mais algumas pessoas fizeram aqui algumas perguntas. Não sei quanto tempo a gente tem, doutora. Geralmente tem 1 hora, né? É 1 hora. Faltam 8 minutos. 8 minutos. O Diego falou que usa papel metálico, eu nunca tinha visto. Eu uso geralmente o plástico porque eu consigo ver embaixo, né? Se tem sinal de infecção, de sangramento, eu prefiro o plástico, que ele é transparente. As condições de condicionamento do coto de amputação. Isso é legal a gente falar também, eu tenho até um post sobre isso, que o coto amputado, né, o dedo amputado, ele tem que ser transportado, de preferência, dentro de um saco plástico com alguma compressa úmida ou um pano úmido, fecha esse saco e coloca dentro de um recipiente com água e gelo, tá? Se você colocar no recipiente só com gelo, você vai congelar o dedo e não é o adequado. Você só tem que resfriar, porque o ideal é ele ficar com 4 graus Celsius. Então, você vai colocar ele num saquinho e colocar dentro do recipiente. Você não pode jogar o dedo lá dentro, senão ele vai encharcar. Aí também não tem como fazer o reimplante. Então, é pôr um saquinho com uma compressão úmida, só para manter uma umidade dele, não é encharcar. Fecha o saquinho, põe o saquinho num recipiente com água e gelo, tá bom? Essa é a forma ideal de transportar um dedo amputado. Perguntaram também o tempo, né? Até quanto tempo que pode reimplantar? Isso depende muito do nível de amputação. Se foi amputado só dedo, se foi amputado aqui em cima. Quanto mais proximal, mais musculatura tem. Então, menos tempo a gente consegue, porque é mais musculatura morrendo, né, a cada minuto que passa. Então, quando é só dedo, a gente tem mais tempo. A gente pode ficar até 48 horas para fazer o reimplante se ele estiver bem condicionado, se tiver sido um corte de navalha, que a gente fala, né? Que é um corte sem ser de serra, que não destrói as estruturas, né? Um corte liso, né? Não sei se acho que deve ter um outro termo para isso, né? Então, também tem a gente fala, né, de amputação com coto frio ou coto quente, né?
Coto quente é quando está em ar ambiente, assim, temperatura ambiente. Aí a gente aceita só até 6 horas, 12 horas. Né? Agora, quando ele está resfriado, a gente aceita mais tempo, 12 a 24 horas. Então, depende do nível de amputação, depende do grau de condicionamento, né? Depende das comorbidades daquele paciente, né? Às vezes o paciente é diabético, Vasculopata, né? Você vai fazer um reimplante, ele vai perder esse reimplante, né? A comorbidade dele vai trazer muito mais problema para ele se ele fizer aquele procedimento do que, às vezes, adaptar aquela amputação, né? Tem muita mão que fica com o dedo amputado que é muito boa funcionalmente, Funcional, né? sabe? Exato. Exatamente. O nosso objetivo na ortopedia, na cirurgia da mão, é função, né, gente? Não é estética, né? Claro que a gente faz de tudo para ter uma cicatriz bonitinha e tudo, mas o nosso objetivo é função.